tema para hoje é 500 anos da Reforma. E agora, como trabalharemos? O que eu quero fazer com vocês é uma análise introdutória do pensamento da Reforma em busca de orientações para a vida cristã de segunda a sexta-feira. Quando eu anunciei esse tema para alguns que me procuraram após o culto da manhã, alguns me perguntaram, mas que trabalho? Trabalho secular, trabalho de igreja. E a razão é que, de fato, ainda hoje existe muita confusão sobre o que é trabalho secular, trabalho religioso ou sagrado ou sacro, não é? E a Reforma Protestante, ela nos esclarece como de fato nós devemos ver isso. O que eu pretendo fazer é passear por alguns textos do próprio Lutero. Nós não teremos tempo, obviamente, para falar sobre o que Calvino disse, e disse muito, falar sobre o que os puritanos depois deles disseram, e disseram bastante, falar o que Kuyper disse, Bavinck disse, e tantos outros disseram sobre o trabalho como fruto do pensamento reformado. Mas nós veremos alguns textos, especificamente alguns textos até mais de Lutero, que eu vou citar, e no final nós vamos tentar apontar alguns caminhos de orientação. Quantos aqui são pastores? Levante a mão, por favor. Então, a minoria. A maioria é líder, membro da igreja. Então, como seminaristas, quantos são seminaristas? Ótimo. Então, como nós deveríamos orientar a igreja, as pessoas sobre a vocação delas? O texto que eu quero começar lendo com vocês é em Efésios, está em Efésios 2, versos de 8 a 10. Efésios 2, de 8 a 10. Eu vou ler a nova versão transformadora, NVT, diz assim: vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Na Reforma Protestante, não é novidade para nós, a ênfase teológica da salvação somente pela graça ou sola gratia, e somente por meio da fé ou sola fide, contestou as obras humanas em busca por autojustificação. Ecoando o que a Reforma resgatou e nos legou, nós cremos, nós defendemos, nós propagamos o que Paulo escreveu em Efésios. Vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Nós cremos, nós temos isso como muito caro, e assim deve ser. Agora, a justificação pela graça por meio da fé somente, ela isenta os cristãos da necessidade de boas obras? Ou o que seria boas obras da perspectiva, por exemplo, de Lutero e dos reformadores? Parece que Paulo, quando faz a defesa que fez da salvação pela graça por meio da fé somente, parece que Paulo não está excluindo a nossa necessidade de boas obras. Conforme nós lemos, Paulo declarou na sequência do texto o seguinte: nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. O comentário de Sproul sobre este texto é muito elucidativo. Sproul disse o seguinte: a fórmula católica romana para justificação era a seguinte: fé mais obras igual a justificação.
A visão da reforma protestante, diz Sproul, sobre tal doutrina se contrapunha da seguinte maneira: fé que conduz às obras é igual a justificação. Ou seja, diz Sproul, se uma pessoa é justificada, ela não é justificada com base nas obras, pelas obras ou através das obras, mas ela é justificada para as obras, diz Sproul. O desempenho das obras, ele continua, é o resultado da fé. Sproul diz que o desempenho das obras é o fruto da justificação. O propósito para o qual nós fomos eleitos é o de sermos transformados à imagem de Cristo, sermos servos de Deus, sermos pessoas obedientes que vivem vidas piedosas e justas. Fecha aspas. Este é o pensamento de Sproul sobre o texto de Efésios que nós lemos. Ou seja, ele está nos dizendo corretamente que a reforma resgatou um princípio fundamental, que não é justificação pelas obras, mas é justificação para as obras. Essa é a ideia. E sobre a forma, mas só que aí a gente fica com um problema de novo. Sobre a forma como nós realizamos as boas obras, ou sobre a forma como nós trabalhamos, de maneira a render somente a Deus glória, que é outro princípio caro para nós, só lhe deu glória. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz boas obras, rendendo somente a Deus glória? William Hendrickson, no comentário dele em Efésios, foi para mim incomparável. Porque a explicação que ele faz de Efésios 2, de 8 a 10, esse texto paulino que a gente leu no início, é impressionante. Ele disse assim, e eu vou ler, permita-me fazer essa leitura um pouco extensa do que Hendrickson diz, porque para mim aqui ele capta muito bem qual é o pensamento da reforma sobre termos sido justificados para boas obras, e não pelas boas obras, mas para as boas obras, de uma forma que somente Deus recebe glória. Ele diz assim, Hendrickson: além de nos criar, Deus também planejou para nós boas obras. Ele assim o fez, primeiro, dando-nos o seu Filho, nosso grande capacitador, em quem as boas obras encontram a sua expressão mais gloriosa. Cristo não apenas nos capacita a realizar boas obras, mas Cristo também serve como nosso exemplo em boas obras. Se Hendrickson terminasse aqui o seu comentário em Efésios, ele estaria pregando o que a maioria de nós, infelizmente, vê acontecer no meio mesmo dito reformado, que é o quê? A pregação moralista. Faça, não faça e pronto. Mas como um bom teólogo reformado, Hendrickson vai além e nos dá um segundo motivo. E aqui ele vai mostrar o que especificamente torna o nosso trabalho ou nossas boas obras algo que rende a Deus glória. Em segundo lugar, diz Hendrickson, Deus nos preparou para as boas obras, nos dando a fé no seu Filho. A fé é o dom de Deus, Efésios 2:8. Agora, plantando a semente da fé em nossos corações e com grande cuidado, vigilância e cultivo, fazendo com que brote, cresça, etc., Deus nesse sentido preparou-nos boas obras, pois as boas obras são o fruto da fé. A fé viva, além disso, implica uma mente renovada, um coração grato, uma vontade rendida. A partir de tais ingredientes, todos eles dados pelo próprio Deus, Deus confecciona ou compõe boas obras. Assim, resumindo, podemos dizer que ao nos dar o seu Filho e ao nos transmitir fé naquele Filho, Deus preparou de antemão as nossas boas obras. Quando Cristo, através do seu Espírito, habita nos corações dos crentes,
seus dons e graças lhes são concedidos, de modo que eles também produzam frutos, tais quais amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, etc. Percebeu o que Hendrickson diz? Deus não nos dá apenas a fé para a salvação, mas a fé para o cumprimento da vocação que Ele nos entrega. Isso é fundamental, porque Ele diz de forma muito clara: e ao nos transmitir fé naquele Filho, diz Hendrickson, Deus preparou de antemão as nossas boas obras. Quando Cristo, através do seu Espírito, habita nos corações dos crentes, os dons e as graças de Deus lhes são concedidos, e levando em conta o contexto, são-lhes concedidos para quê? Para a execução das boas obras. Isso é cristianismo, e não moralismo. Portanto, gente, Hendrickson, Sproul e todos os teólogos da tradição reformada construíram seus argumentos a partir do fundamento lançado ou redescoberto por Lutero. Ou seja, Lutero, o pai da reforma, entendeu e ensinou que o pecador é justificado apenas pela graça por meio da fé e as obras não contribuem para a salvação, mas as obras são o fruto da salvação. Olha uma citação direta de Lutero. Lutero disse assim, abre aspas: boas obras, no entanto, ou para dar-lhes o seu devido nome. Lutero não gostava do nome boas obras. Para ele o nome devido é, abre aspas, os frutos da fé. Está vendo de onde Hendrickson retira o que ele falou no comentário dele? Frutos da fé, o que nós fazemos em termos de boas obras ou de trabalho, e aqui começa a borbulhar para nós, a aparecer para nós o princípio da reforma que foi perdido por todos os cristãos no exercício de seus trabalhos ou vocações. Boas obras, diz Lutero, ou para dar-lhes o seu devido nome, os frutos da fé, na verdade, não pertencem à remissão de pecados e a uma consciência serena, mas são frutos de um perdão já concedido e ainda presente, bem como de uma boa consciência. Fecha aspas. Gente, Lutero não apenas ensinou que boas obras são o fruto da fé ou da justificação, em vez de por meio, ou ser um meio para a justificação. Lutero, ele cria e ele afirmava que é a fé que faz uma boa obra. Porque para Lutero, obra ou trabalho nenhum poderá ser bom, a menos que proceda da fé, e de uma pessoa que tenha fé. Lutero disse assim, abre aspas, as obras que ocorrem fora da fé não são nada e estão mortas. Aliás, gente, o que Paulo disse em Romanos 14, 23? Tudo que não provém da fé é o quê? Pecado. Pecado. Então, não é, portanto, exagero a gente afirmar que a reforma protestante, ela não apenas resgatou a justificação pela graça e por meio da fé em Cristo, em vez de ser pelas obras. A reforma também reafirmou que a nossa justificação é comprovada pelas nossas boas obras, pois elas são fruto da fé que Deus graciosamente plantou e nutre nos corações dos eleitos. Assim é que o movimento despertado por Lutero no século XVI, ele transformou não apenas a forma como nós adoramos a Deus dominicalmente, quando Lutero nos esclareceu os motivos que nos fazem reunir coletivamente para prestar cultos a Deus. A reforma vai além, ela também revolucionou a forma como nós trabalhamos semanalmente, informando-nos que a justificação pela graça por meio da fé produz sim cristãos zelosos em boas obras ou na prática do bem. Dito isso,
é importante que a gente agora enxergue a defesa que Lutero fez do trabalho comum. E quando ele falava de trabalho comum, ou nós falamos de trabalho comum, ele está falando do trabalho do leigo, entre aspas, e não apenas do clero. O entendimento de Lutero sobre o Evangelho e o seu ensino do Evangelho, ou seja, o justo viverá pela fé, isso, gente, não apenas abriu as portas do paraíso para que pecadores entrassem e recebessem salvação. Isso também abriu o caminho para uma definição mais ampla de boas obras, ou seja, uma definição do que significa nossas ações cotidianas. E Lutero vai dizer que essas ações cotidianas, elas são tão válidas quanto as diretamente conectadas à igreja. No ensino de Lutero, a fé liberta as obras, a fé liberta o nosso trabalho da hierarquia de uma escala religiosa de valores. Porque o que se cria é que algumas atividades ou algumas funções eram mais meritórias ou mais santas do que as outras. Lutero, por exemplo, no Tratado sobre as Boas Obras, ele escreveu o seguinte, abre aspas, nesta fé todas as obras se tornam iguais. E uma é como a outra, e todas as distinções entre as obras caem por terra, sejam elas grandiosas ou pequenas, rápidas ou demoradas, muitas ou poucas, pois as obras não são agradáveis por conta própria, ou por si mesmas, as obras são agradáveis por causa da fé. A fé torna nossas obras, ou nosso trabalho, é isso que ele está dizendo, digno, e seja esse trabalho qual for, Lutero está colocando. Essa linha de pensamento fez Lutero rejeitar a distinção que tinha no catolicismo romano entre o clero e o leigo. E fez Lutero abraçar e repercutir a ideia que hoje nós temos do sacerdócio universal dos crentes. Lutero, por exemplo, nos tratados A Nobreza Cristã, que ele escreveu, ou da Liberdade do Cristão, ou que é um outro tratado dele, ele vai falar muito disso. Mas a pergunta é, onde Lutero aprendeu isso tudo que ele ensinou sobre fé e obras? Isso é que é interessante em Lutero. A maioria da energia do reformador foi queimada nos estudos dele sobre as Escrituras. E hoje de manhã nós ouvimos o reverendo Nunes falar sobre isso. Ele labutava ensinando Salmos, depois Romanos, depois Gálatas, depois Hebreus. Por quê? Porque Lutero ele estava rompendo com o escolasticismo do seu tempo. E ele trabalhou duro para construir esse sistema de doutrinas e de ética cristã, tão somente a partir dos textos sagrados. Essa era a vontade dele. Então, por exemplo, quando ele estava expondo o Salmo 82, e veja que a julgar pela sequência dos livros que ele ensinou, primeiro, como nós ouvimos e é sabido da história, o livro dos Salmos. Aliás, eu não sei quantos já tiveram a chance, a oportunidade de ler as exposições bíblicas de Lutero. É muito impressionante. Ele é muito interessante. Então, na exposição do Salmo 82, ele pôde dizer do trabalho o seguinte, ouça, abre aspas. Então, boas obras ou obras e trabalho, como hoje nós conhecemos, para Lutero, às vezes ele usa isso como sinônimo. E tudo isso, como já vimos, é para ele fruto da fé. Então Lutero vai dizer assim, a palavra de Deus santifica e torna divino tudo o que dela se aplica. A palavra de Deus santifica ou torna divino tudo o que dela se aplica. Ou seja, tudo aquilo que eu faço, motivado pelo que diz as Escrituras, ou motivado pelo que fala, ou conforme o mandamento bíblico, isso é santo e isso é divino. Portanto,
aqueles estados ou posições que são designados pela palavra de Deus, são todos estados sagrados e divinos, mesmo que as pessoas que os ocupam não sejam. Como isso vale para Brasília hoje, né? Assim, olha o que ele vai dizer: pai, mãe, filho, filha, mestre, dona de casa, empregada, pregador, pastor, todas estas são posições sagradas e divinas na vida, mesmo que as pessoas nessas posições sejam patifes e malandras, feche aspas. Essa era a ideia de Lutero. Ele coloca o trabalho pastoral no mesmo nível do trabalho de uma mãe quando está trocando fralda suja de cocô. E o que eu estou dizendo aqui não é algo que eu estou inventando, não, é algo que ele diz. Eu vou ler daqui a pouco uma citação dele para você. Então Lutero insistiu que para ser santo, para se viver uma vida piedosa ou consagrada diante de Deus, não é necessário alguém se tornar monge, freira ou pastor. É na vida familiar, normal, que você executa o que Deus te chama para fazer. Você não está fazendo algo mais sagrado quando você está, entre aspas, trabalhando numa atividade religiosa, Lutero vai defender. O trabalho do pastor não é mais sagrado do que o da governanta, ele diria. Em vez disso, no trabalho comum, na vida familiar normal, a gente pode viver uma vida plenamente agradável a Deus. No seu tratado sobre as boas obras, Lutero escreveu com desprezo sobre o estilo de vida recomendado pela Igreja Católica Romana. Porque a Igreja Católica Romana ensinava que para se ser mais santo, você se abstraía do mundo e aí vai para os mosteiros, aquelas coisas todas. E olha a crítica que ele faz a esse estilo de vida, que segundo o catolicismo dos dias dele, eram obras mais santas, entre aspas. Ele diz assim: eles vivem cantarolando, fazendo leituras devocionais, tocando órgão, lendo a missa, repetindo os cânticos matinais, de vésperas e das outras horas canônicas, fundando e decorando igrejas, altares e mosteiros, coletando cálices, joias, roupas, bugigangas, fazendo bazares, tesouros, correndo para Roma, correndo para os santos. Ele critica isso dizendo: isso não torna alguém mais santo? Hoje não é assim, gente. A maioria das pessoas pensa que elas são mais santas quanto mais envolvidas elas estão com a igreja. O que as pessoas dizem para nós tantas vezes? Pastor, eu vou deixar meu trabalho, o meu sonho é um dia parar de trabalhar e começar a trabalhar para Deus. Dá um frio na barriga. Você está trabalhando para quem? Eu espero que o dentista que cuida do meu dente esteja trabalhando para Deus. Você já pensou assim, não? Se é para o Satanás, digamos, né? Lutero, ele não cria que esse viver que os católicos defendiam, e hoje ainda defendem, e muitos evangélicos também, Lutero não cria que esse era um viver realmente piedoso. Para você ter uma ideia, gente, toda vez que eu prego sobre Marta e Maria, Lucas 10, 1, 2, 3 senhorinhas sempre me procuram e diz: pastor, mas o senhor quer saber, eu prefiro Marta. Maria era assim uma folgada. Porque na cabeça delas, correr para lá e para cá no trabalho de Deus, na igreja, é algo mais santo. E Lutero não cria que esse era um viver realmente piedoso. Aliás, ele era severo com relação àqueles que, abre aspas, olha o que ele diz, ele era severo com relação àqueles que correm para Santiago, Roma, Jerusalém, vivem de um lado para o outro, fazem a oração da santa tal, do santo tal, além dessa e daquela outra oração, jejuam neste dia e naquele outro dia, fazem confissões aqui, confissões também acolá. Não, ele diz, não é nada disso. Ele negou categoricamente que a igreja romana, esse ensino de que esses tipos de atividades sejam de fato boas obras, porque o catolicismo defendia que isso era boas obras. Ele fala, não, muito pelo contrário.
São boas obras, abre aspas, olha o que ele diz, são boas obras quando alguém trabalha no seu comércio, anda, ergue, come, bebe, dorme e faz todos os tipos de trabalhos para a alimentação de seu próprio corpo ou para o bem-estar comum, e Deus com eles está satisfeito. Por que você acha que ele coloca que come e bebe como algo agradável a Deus, dormir como algo agradável a Deus? Por quê? Porque era corrente que se você sacrificasse o seu corpo não comendo, não bebendo, não dormindo, noites em vigílias, ele fala, escuta. Então, no tratado sobre as boas obras, de onde essas citações foram retiradas, nesse tratado sobre as boas obras, inclusive tem uma coletânea de textos de Lutero, que a editora Vida Nova lançou recentemente, uma coletânea de textos de Lutero e uma de Calvino. Na de Lutero, você encontra esse tratado das boas obras, onde lá Lutero vai fazer uma exposição dos 10 mandamentos. E na exposição que ele faz dos 10 mandamentos, ele enfatiza cada um dos 10 mandamentos como sendo oportunidades para se obedecer a Deus na sua vida profissional ordinária. Ele faz uma aplicação dos 10 mandamentos à vida ordinária, à vida familiar. É certo que em muitos lugares dessa exposição que ele faz dos 10 mandamentos, Lutero ele perde totalmente o contato com o significado histórico-gramatical do texto original. Ele vai forçar um pouco a barra sobre o que o texto está dizendo. No entanto, deixando de lado essas questões hermenêuticas, histórico-gramaticais, que são importantes, a gente sabe disso, mas é importante você notar que os argumentos de Lutero, expondo os 10 mandamentos, apresentam para nós um belo retrato de como a vida cotidiana ou ordinária pode se tornar um serviço piedoso e dedicado a Deus, e até uma expressão de adoração naquilo que você faz fora da igreja. A tese de Lutero é que a ajuda de Deus ao próximo, ela flui, por exemplo, através das mães e dos pais com relação aos filhos no círculo familiar. Como é que Deus alimenta as crianças? Através de papai e mamãe. As autoridades na esfera social ou política, como é que Deus cuida da sociedade? Através dos políticos estabelecidos. E Lutero levaria muito a sério o descaso que a gente está vendo acontecer hoje no nosso país, e como ele vai dizer, apesar de todos os patifes e malandros, lembra da citação? O cargo em si, a função em si, ela é nobre. Em níveis gerais, através de cada pessoa, de cada profissão, Deus vai servindo os próximos desses trabalhadores. Lutero, ele vai dizer que a ajuda de Deus, ela nem sempre acontece de forma mágica. O pão nosso de cada dia não cai do céu simplesmente, ele chega até nós através ele chama de intermediários. O pão nosso de cada dia chega a nós através do agricultor, do camarada que desenvolveu o adubo necessário para as lavouras, agrônomo, agricultor e padeiro e assim por diante. Quando ele está expondo o primeiro mandamento no catecismo maior que ele escreveu, olha o que ele diz, eu quero que você preste atenção. São textos um pouco longos que eu estou citando, porque eu quis nesse workshop fazer o máximo possível com que você tivesse contato com os textos dele. Eu sei que muitos já podem ter lido e ter conhecimento disso, mas a maioria desconhece o que ele escreveu. Então, expondo o primeiro mandamento, no catecismo maior ele diz assim: pois embora também experimentemos muitas coisas boas das pessoas, ainda assim, na verdade, tudo é recebido de Deus. Então, se você sai daqui, vai ali na esquina, compra um pão de queijo, e um suco de laranja, um café, sei lá, ele está dizendo assim: essas coisas boas, nós recebemos de Deus
através de quem nos deu. Tudo é recebido de Deus, com base em sua providência e ordem, diz Lutero. Pois nossos pais, todos os governantes e todos os outros receberam de Deus a ordem de fazer a nós todo tipo de bem e também a seu próximo, de maneira que não recebemos deles que trabalharam, senão de Deus, por intermédio deles que nos deu. Olha que visão! Pois as pessoas, como criaturas de Deus, são apenas as mãos, os canais e os meios pelos quais Deus concede todas as coisas. A mãe do bebê, Deus concede mamas e leite para alimentar seu filho. E pelo agricultor, Deus nos concede cereais e todos os produtos da terra para alimento de todos. Nenhuma dessas coisas poderia ser produzida por qualquer criatura por si só. Por isso, pessoa alguma deve presumir que pode pegar ou dar algo, a não ser que Deus ordene isso a ela, e que tudo seja reconhecido como dádiva de Deus, e que agradeçamos a Ele por isso, como esse mandamento exige. É por essa razão que aqueles meios pelos quais recebemos as boas dádivas não devem ser rejeitados, nem deveríamos em nossa presunção buscar outros caminhos e meios que Deus não ordenou, pois isso não seria receber da parte de Deus, mas buscar a dádiva em si mesmo. Gente, é como se ele estivesse dizendo assim: eu acabo de ter meu carro abastecido no posto pelo frentista. É como se eu estivesse entendendo, ou deveria ser assim: Deus está me dando isso, a capacidade de me locomover, de ir, através do trabalho desse homem. Aquele que Deus usa, gente, como mãos ou como canais, foi isso que Lutero disse, para tudo conceder aos outros com necessidades, eles exercem seu papel como fruto da fé e em obediência aos mandamentos de Deus. Por isso que Lutero cria que para as pessoas que trabalham para o próximo, olha o que ele diz: para as pessoas que trabalham para o próximo, nada é mais necessário do que viver continuamente nos ouvidos de Deus, clamando e pedindo que nos dê, preserve e multiplique a fé. Lutero está dizendo que nós que trabalhamos, servindo o próximo, dando ao próximo o que Deus quer dar ao próximo através de nós devemos viver nos ouvidos de Deus, pedindo que nos dê, pedindo que preserve em nós, pedindo que multiplique em nós a fé, para continuar trabalhando e servindo-as. Da mesma forma como o pastor ora preparando o sermão para entregar para a igreja, da mesma forma que o pastor e a congregação oram no momento antes do pastor subir ao púlpito para pregar, Lutero está dizendo: todo trabalhador precisa viver nos ouvidos de Deus, dizendo: me dê fé para fazer isso, mantenha minha fé nisso que eu faço, para o bem comum, para o bem do próximo. E ele diz que a gente precisa dessa fé para cumprir isso, e para cumprir os 10 mandamentos, e para remover tudo que está em nosso caminho e nos impede de fazer isso. Você já encontrou algum pedreiro que todo dia antes de começar uma construção, ele ora e... Você já encontrou alguém que contrata um pedreiro e ora por ele, dizendo: Senhor, ele vai fazer essa casa, ou essa reforma, ou essa pintura? É disso que Lutero está falando. Para a gente preencher ainda mais essa imagem pintada por Lutero do trabalho ou das boas obras, que para ele englobava o todo da vida, eu quero ler para vocês um trecho de um documento que ele escreveu chamado Da Vida Matrimonial. Da vida matrimonial. Por quê? Porque era ideia corrente que casamento era coisa para gente menos santa. O ideal era você ser freira ou padre.
né? Isso era mais consagração. E vocês sabem da história. E aí Lutero, um convento lá que estava fechando, enfiaram as freiras nos barris, nos tonéis, e saiu distribuindo esposa para todo mundo. A mais feinha que sobrou, não casou com ninguém. Ele falou: vou fazer um favor, vou casar com você. Aí ele casou com a Catarina Vambora, que aliás fez tudo por ele. Ela que plantava o trigo, ela coava a cerveja do Lutero. Ele agradecia a Deus. Deus, muito obrigado, o Senhor me deu uma mulher que planta o trigo, coa a minha cerveja, cuida de mim. Está na biografia, nas biografias dele. Olha o que ele diz sobre da vida matrimonial. Para você perceber como, eu estou citando estudo e eu espero que eu esteja sendo claro. Ele quer mostrar para nós que tudo na vida se provém da Escritura como mandamento ou como norma. Tudo é sagrado, não é só a hora do culto e não é só o pastor que prega. Tudo é sagrado, inclusive o casamento. Aí ele diz assim: agora, observe que quando aquela prostituta, ele era bocudo, viu gente? Lutero era bocudo. Agora, observe que quando aquela prostituta esperta, ou seja, nossa razão natural. Por que ele chama a razão natural do homem de prostituta? Que texto bíblico você se lembra? Não seria Tiago quando diz que a gente pede mal para gastar nos nossos próprios prazeres adúlteros? Ou seja, não estaria Lutero dizendo que aquilo que a gente imagina que vai glorificar a Deus, na verdade a gente está pedindo para os nossos próprios prazeres, para a gente desfrutar aqui separado de Deus. Ele diz: esse tipo de pensamento é prostituição, é gastar com outro Deus. Lutero era riquíssimo em imagens. Observe que quando aquela prostituta esperta, ou seja, nossa razão natural, a mesma que os pagãos seguiram ao tentarem ser mais espertos. De que pagãos ele está falando aqui? Dos filósofos gregos, que detestavam o trabalho, que metiam a boca no trabalho, porque o mais nobre para os filósofos gregos, o que era nobre naquela cultura grega? Pensar. Você não fazia nada, você ficava em praça pública debatendo os últimos acontecimentos. E aí Lutero está dizendo o seguinte: esse povo acha que eles são espertos, mas na verdade eles estão seguindo uma mente prostituída. Veja, isso é só a metade de uma frase. Olha quanta coisa ele está dizendo na metade de uma frase. Você tem que ler Lutero com tempo. Então não se preocupe se você conseguir ler apenas uma página num momento de leitura, porque Lutero, ele é assim. Observe que quando aquela prostituta esperta, ou seja, a nossa razão natural, a mesma que os pagãos seguiram ao tentarem ser mais espertos, olha para a condição de casado, ela empina o nariz e diz: ai de mim, devo balançar o bebê, lavar suas fraldas, respirar o fedor, arrumar o berço, ficar noites acordado, cuidar dele quando chorar, curar o umbigo, curar a assadura, além do mais, importar-me com minha esposa, cuidar dela, trabalhar no meu comércio, tomar cuidado disso e daquilo outro, fazer isso e aquilo mais, suportar esse e aquele tanto, e tudo mais de amargo e de pesado que a vida de casado envolve. Meu Deus, misericórdia desse estado de tamanha miséria e amargura. É melhor permanecer livre e levar uma vida mais sossegada e sem preocupações. Vou me tornar um sacerdote ou uma freira. Ele está abominando isso, que era o pensamento culto dos dias dele, espiritual dos dias dele. Mexer com cocô de neném, o que tem de sagrado nisso? Aí ele continua: o que em resposta a essa mente prostituída o cristão deve dizer? Olha que coisa linda. A vida cristã abre seus olhos, diz Lutero,
e pelo Espírito, olha todas essas coisas insignificantes, desagradáveis e desprezíveis, e fica ciente de que todas elas são adornadas com a aprovação divina, como que com ouro e as joias mais caras. Então diz a razão cristã: ó Deus, como é que eu, sem qualquer mérito, tenho chegado a essa distinção de ter certeza de que estou servindo as suas criaturas, fazendo a sua vontade mais preciosa, porque sei que tu me criaste e geraste de mim esta criança. Também sei com certeza que isto te agrada da melhor maneira. Confesso que não sou digno de embalar o bebê, nem de lavar suas fraldas, nem de tomar conta dele e da mãe dele. Como foi que me tornei digno, sem qualquer mérito, de ter reconhecido que estou servindo a tua criatura, quando lavo suas fraldas? Coisa linda, gente. E aí vem dizer que cristianismo, que protestantismo é machismo, é reprimir a mulher. Olha o que Lutero está falando. Ele está usando o exemplo do homem. Ele poderia muito bem estar falando da mulher, mas ele está usando a linguagem de um pai. É privilégio para esse pai cuidar da mulher. É privilégio desse pai lavar as fraldas do filho. Ele continua: com todo prazer abracei a tarefa, embora os desejos sejam, por tantos ainda, mais insignificantes e desprezíveis. Nem o frio, nem o calor, nem a dureza, nem a preguiça, nada me afligirá ou me convencerá, pois tenho certeza de que o que eu faço é agradável aos teus olhos. Fecha aspas. Nós tínhamos que usar isso aqui em curso pré-marital. É sacerdócio universal. Deus, ele está dizendo que Deus cuida daquela mulher, Deus cuida daquela mãe, Deus cuida daquela criança, dando um marido que cuida delas. Deus alimenta aquela criança, dando àquela mãe seios e leite. Vamos ser honestos, gente, e eu estou vendo que meu tempo aqui já foi embora. Vamos ser honestos, seria essa a visão que a gente tem do trabalho hoje? No Salmo 111, ele diz assim, um comentário dele: certamente que qualquer um deveria sorrir de alegria em seu coração por se encontrar na condição em que Deus o instituiu ou o ordenou. Ou seja, se eu fui salvo como um mecânico, enquanto eu era mecânico, trazendo para os nossos dias e nossa realidade, que eu me torne agora o melhor mecânico. Eu não preciso deixar a mecânica para me tornar um pastor de tempo integral, para ser mais santo e fazer melhor a vontade de Deus. Que eu seja o melhor pai, a melhor mãe, o melhor taxista. É isso que ele está dizendo. Lutero continua comentando o Salmo 111. Esse homem deve bradar e dançar enquanto agradece a Deus por um ato tão divino, porque ele ouviu e está certo de que sua posição está cheia de honra e de adorno diante de Deus. Isso significa que um servo, empregada, filho, filha, homem, mulher, patrão, empregado ou qualquer outra pessoa que exerça uma ocupação ordenada por Deus, enquanto ele preenche sua função, é tão lindo e glorioso à vista de Deus como uma noiva adornada para o seu casamento. Olha o que Lutero diz: mas o mundo, cego e insensível, não verá isso. O mundo despreza de forma tão vergonhosa essas ocupações, fazendo um coração piedoso sangrar. Nunca, diz ele,
O que devo fazer com uma ocupação secular tão insignificante? Eu servirei a Deus e me tornarei um monge, uma freira, um sacerdote ou um ermitão. E desta sabedoria desenvolveu-se um fanatismo, diz Lutero, tão forte, que o mundo está cheio de mosteiros e de instituições, de muitas ordens e facções diferentes, formigando e pingando de pessoas que se julgam mais espirituais. Fecha aspas. Gente, a natureza revolucionária desse ensino, nos dias de Lutero e no decorrer da história, é óbvia. Lutero era um homem do povo. Ele lutou para levar a fé verdadeira para os corações e para as casas do povo. Ele lutou para mostrar que a fé não é um ato ritual clerical e eclesiástico, realizado só na igreja, mas é a encarnação do evangelho na oficina, no trabalho da diarista, do médico, do pastor. Lutero estava honrando o camponês. E aí, gente, eu acho que a gente poderia, falta 10 minutos para as 4, disseram que eu tenho 1 hora. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Alguma pergunta, alguma observação, participação? Por exemplo, um comentário dele de Gênesis 2,15. O homem não foi criado para o lazer, mas para o trabalho, mesmo em seu estado de inocência. Fecha aspas. 1 de Pedro 4, de 8 a 11. Abra sua Bíblia, veja esse texto comigo, e aí nós vamos ler o comentário de Lutero sobre esse texto. Um comentário típico de Lutero. 1 de Pedro 4, de 8 a 11. Diz assim: acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Os reformadores, Lutero principalmente, eles entendiam isso aqui não apenas múltipla e variada graça, no sentido de dons para ser exercidos dentro da igreja, que fique claro isso. Eles entendiam isso como suas profissões também. Você tem o dom de falar, então faça de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar, faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. A partir desse texto, olha o que Lutero diz. Ele critica aqueles que não usam seus talentos em seu chamado ou no serviço pelos seus vizinhos. Eles os usam apenas para sua própria glória e vantagem. O Evangelho quer que todos sejam o servo da outra pessoa, e além disso, quer o Evangelho que o cristão permaneça no dom que ele recebeu, naquilo que Deus mesmo lhe deu, isto é, na posição em que ele foi chamado, quando de sua conversão. Deus não quer que um mestre sirva seu aluno. Ouça bem o que ele está dizendo. Deus não quer que um mestre sirva seu aluno, que a empregada tome o lugar da patroa, que o príncipe sirva o mendigo, pois Deus não quer destruir o estado de governo. A princípio parece estranho, mas continue ouvindo. Mas o apóstolo Pedro intenciona dizer que uma pessoa deve servir a outra pessoa espiritualmente e de coração. Mesmo se você estiver em uma posição elevada e seja um grande senhor, contudo, você deve empregar seu poder com a finalidade de, com seu poder, servir o seu vizinho. Assim,
todos deveriam considerar servos uns dos outros. O mesmo se aplica a outros estados ou ocupações da vida. Fecha aspas. Deus me deu uma posição de autoridade, Deus me deu muitos e grandes recursos, que eu use tal posição para o bem comum. É assim que eu sirvo. Eu não preciso deixar de ser alguém de nobreza e de grande reputação ou de influência para poder ser um melhor servo. Lutero diz, não, seja um grande servo naquilo que você faz. Os acadêmicos entendem que na teologia de Lutero, o serviço obediente no chamado de Deus é o primeiro dever de um crente. O primeiro dever de um crente é o serviço obediente no chamado que Deus nos deu. Até porque, gente, para Lutero, o trabalho é a maneira principal pela qual nós servimos os semelhantes. Como é que nós servimos uns aos outros? Trabalhando para eles. Você entraria para comer num restaurante cuja frase na porta seria assim, nós existimos para ganhar seu dinheiro? Você não comeria, mas você adoraria aquele restaurante que geralmente tem lá assim, tem um restaurante lá perto da igreja em Campinas, onde eu como, que está escrito assim, nossa família trabalhando para servir a sua família. Todo trabalho é para o próximo, todo trabalho é para o próximo. Foi isso que a reforma protestante resgatou, e aqui eu vou tentar concluir para fazer rápidas aplicações práticas. Tudo o que Deus nos chama a fazer, Ele nos chama a fazer pelo bem comum, para o bem do próximo, para cuidar do outro. O desvirtuamento acontece quando surgem as teorias de trabalho, eu não vou ter tempo para desenvolver isso, o capitalismo, o socialismo, enfim. E o que a gente precisa redescobrir é a ideia de chamado. Então deixe-me apontar para vocês 3 livros que eu reputo ser os principais para a gente começar a pensar sobre este assunto. O primeiro deles é O Chamado, de Os Guinness, da editora Cultura Cristã. O Chamado, uma iluminadora reflexão sobre o propósito da vida e o seu cumprimento. Os Guinness. O Chamado, de Os Guinness. 2 N's e 2 S's no final. Guinness. Eu procurei o reverendo Nicodemos, se ele sabia qual era a denominação de Os Guinness, ele não soube dizer, ele até brincou no zap, falou assim, católico? Eu falei, acho que não, acho que é anglicano. Sinceramente eu não sei, se alguém souber, eu gostaria de saber qual é a denominação de Os Guinness. Eu tenho a impressão, por ele ser da Grã-Bretanha, de ele ser anglicano ou presbiteriano, talvez, não sei. O segundo livro é de um presbiteriano dos bons. Eu sei que para alguns há controvérsia, né? Como integrar fé e trabalho, do Timothy Keller. Nossa profissão a serviço do reino de Deus. Muito lúcida essa obra dele. Esqueça o que ele falou sobre criacionismo, se você tem preconceito com ele por causa disso. Nessa obra aqui, ele é impecável. Como integrar fé e trabalho, nossa profissão a serviço do reino de Deus. E como não podia deixar de ser, 2 bons batistas, Sebastian Trigger e Greg Gilbert, editora Fiel, O Evangelho no Trabalho. O Evangelho no Trabalho, servindo Cristo em sua profissão com um novo propósito. Inclusive, esse do Gilbert e do Trigger, da editora Fiel, esse último que eu cito, ele tem um capítulo que você pode usar para orientar filhos sobre como escolher uma profissão. Você pode usar para orientar as pessoas que estão indefinidas sobre que vocação elas vão seguir na vida. Tem um capítulo sobre isso. Como eu integrar o Evangelho com o meu trabalho, como eu falar do Evangelho no meu trabalho, etc, etc, etc. Mas em síntese, deixa eu tentar fazer isso aqui em 10 minutinhos, e aí a gente pode conversar ou encerrar. Deixa-me apresentar para vocês
como eu penso que nós devemos encarar tudo como crentes e como nós devemos ajudar nossas igrejas, quando a gente leva em conta todo esse pensamento da reforma a respeito do trabalho. Outro livro muito interessante, que não fala tanto sobre o trabalho, mas fala da cultura protestante ou calvinista, é o do Kuyper, Calvinismo. Ele vai falar do crente nas artes, na política, do calvinismo nisso, né? Seria outro material muito importante. Se você quer um bastante prático, o Evangelho no Trabalho, da editora Fiel. Se você quer um pouco mais filosófico e dialogando com a cultura, é o do Keller. Se você quer um pouco filosófico sobre chamado, é o do Guinness. Eu estou ensinando, inclusive, lá na minha igreja, o Evangelho no Trabalho. As primeiras aulas já estão no YouTube. Se você procurar pelo meu nome lá, você vai encontrar o canal, e lá tem uma playlist sobre o Evangelho no Trabalho. E você pode ver como eu tenho tentado fazer lá. Mas, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa fazer o seguinte: a gente tem que redescobrir que a nossa vocação primária é o chamado para seguir Jesus, conscientizando-nos de que esse chamado abrange a nossa vida toda. Até porque Paulo, quando fala do ministério pastoral, por exemplo, ele diz: quem não governa bem a própria casa, como vai governar bem a igreja? Não dá, gente, para dissociar a sua vida pessoal. Eu não sei quantos de vocês estão acompanhando, por exemplo, o caso do Karl Barth com o poliamor dele. Vocês ouviram falar disso? Pois então, descobriram agora, um dos filhos dele divulgou cartas, caso extraconjugal que Karl Barth nutriu por anos com uma mulher, que ele inclusive trouxe para dentro da casa dele, obrigou a mulher, mãe dos filhos dele, a aceitar isso, e ele viveu um poliamor. Há pessoas hoje fazendo estudos para tentar identificar como isso afetou a obra dele, a dogmática que ele escreveu. Então, a gente tem que redescobrir a nossa vocação, ensinar para as pessoas que para Deus não existe secular e sagrado. Nossa vida diante de Deus é vivida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e etc. Outra coisa, a gente tem que entender que vocação / chamado vai ser diferente para pessoas em diferentes momentos ou estágios da vida. Por exemplo, hoje eu estou pastor. Daqui a alguns anos, pode ser que eu deixe de ser pastor e seja apenas professor. Ou nem isso, ou eu vá trabalhar noutra coisa. Isso é tão importante para as pessoas que acabam construindo a sua identidade em cima daquilo que elas fazem. Antigamente, o funcionário do Banco do Brasil aposentava, ele não aguentava, todo dia ele tinha que ir na agência. Porque construiu a identidade dele sendo o gerente daquela agência, ou sendo aquele funcionário público. Então a gente tem que entender que a gente não é o que a gente faz. Nós somos crentes a serviço do reino e dos outros. Então a gente tem que trabalhar muito bem isso. Terceira coisa que eu acho que a gente precisa pensar, e aqui, terceiro lugar, nós devemos entender a tensão que há nas Escrituras em relação ao trabalho. Ou seja, você não terá uma vida significativa sem trabalho. Mas você não deve fazer do seu trabalho o significado da sua vida, nem a vocação pastoral. E para nós pastores essa é a maior tentação. Parece que nós vamos nos construindo como pastores e vamos nos vendo essenciais, indispensáveis. Em quarto lugar, a gente tem que perceber que através da doutrina cristã do trabalho, Deus restaura ou transforma a cultura e a sociedade. Ou seja, o que a gente tem que ensinar para nossas igrejas é a história de Deus para o trabalho. A história de Deus para o trabalho
não é a nossa história para o trabalho. Para muita gente, qual é a história que a gente dá para o nosso trabalho? É um meio para eu ganhar dinheiro e sobreviver. Se alguém pensa só assim, vai desonrar a Deus no que faz. O monte de trabalho medíocre que a gente acaba recebendo das pessoas aí fora é porque elas levantam todo dia cedo e vão trabalhar, porque elas pensam assim: trabalha para eu ganhar dinheiro, pagar as contas, passear no fim de semana. Se a história do trabalho para você foi a história para você se enriquecer, sair do anonimato para a fama, ou ter dinheiro, enfim. Mas qual é a história de Deus para o trabalho, ou qual é a história de Deus para a vida? A história de Deus tem 4 atos, não é isso que a gente aprendeu dos reformadores? Criação, queda, redenção, restauração. O que é o trabalho antes da queda? O que é o trabalho na perspectiva da criação? O que é o trabalho após a queda? O que aconteceu com o trabalho? O que é o trabalho em termos de redenção? Tudo isso a gente tem que raciocinar. O que eu tenho que ensinar para... E o trabalho, ele tem que ser visto também em termos da restauração que Deus faz. Porque a maioria de nós não consegue trabalhar adequadamente porque a gente só pensa em 2 atos: queda e redenção. A gente só pensa que o que a gente tem que fazer pelo outro é evangelizar o outro para ganhar ele para Jesus e trazer ele para a igreja. E aí você presta um péssimo serviço onde você trabalha, mas todo mundo toda hora fica vendo você fazendo o que não deveria. Não, pastor, mas eu estava lendo a Bíblia. Você fica falando o que não devia na hora que não devia. Então as pessoas não podem entender que o trabalho consiste apenas em 2 atos, queda e redenção. Porque senão o que você faz de segunda a sexta não vai ter conexão com o que você vive no sábado e no domingo ou nas devoções em casa. E aí você vai pensar que não está trabalhando para Deus. Você vai achar que só trabalha para Deus no momento em que você está falando de Jesus ou ensinando a Bíblia. Mas na verdade, a obra da restauração, o que a gente tem que fazer com isso? E o Keller vai desenvolver isso muito bem no livro dele.